Bom dia! A nossa entrevista de hoje é sobre uma mulher empreendedora, corajosa, que entrou para o associativismo há alguns anos atrás, fez carreira e continua fazendo carreira dentro do associativismo. Eu apresento a vocês Maria Pissaia. Bom dia, Maria. Bom dia, Estela. Bom dia a todas que nos assistem neste momento. É um prazer estar aqui hoje e poder falar um pouquinho dessa minha longa carreira dentro do associativismo e como tudo se desenvolveu aqui dentro para que eu chegasse à presidência. Então é um prazer estar aqui e eu espero que isso estimule as nossas mulheres empreendedoras de todos os núcleos de mulheres empreendedoras e do SEMI de Santa Catarina a realmente darem um espaço, porque é uma experiência fantástica. Eu vou começar fazendo um bate-volta, tá? Perfeito. Nome? Maria Pissaia. Eu sou Maria sem um segundo nome. É interessante. Sou Maria. Idade? 48 anos. Profissão? Empreendedora. Tá. Que é um monte de coisa. Quanta sabedoria contém ali, né? Eu vou te pedir que tu comece contando como foi a tua chegada na associação empresarial, como foi a tua chegada nesse meio do empreendedorismo, do associativismo. Perfeito. Eu sou do oeste de Santa Catarina, de uma cidade chamada Descanso, né? Umas pessoas devem conhecer, quem é do estado, né? Eu saí muito jovem de casa, então eu fui para Florianópolis, trabalhei em São Paulo. E em 2009, final de 2009, a gente decidiu empreender. Eu e meu primo, que continua lá em São Miguel do Oeste, no oeste de Santa Catarina. E aí, por opção de já termos uma estrutura aqui, de já ter um apartamento familiar, de já ter um espaço para a empresa, a gente optou em abrir o nosso negócio em Balneário Camboriú. E eu vim de São Paulo, então eu morei 13 anos em São Paulo, onde você é uma desconhecida, uma ilustre desconhecida em uma cidade grande, e vim para Balneário. E o primeiro impacto que eu tive aqui é que na hora do almoço farmácia fechava, lojas fechavam, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou gerir meu negócio aqui, como é que eu vou me desenvolver? E aí foi que eu comecei a procurar entidades de classe empresariais em Balneário Camboriú. No início de 2010 eu procurei a Cibal, que foi a primeira entidade que eu procurei. E eu me lembro da pessoa que foi me atender, era a Sinara, e meu Deus do céu, foi muito bom, ela me recepcionou muito bem, eu fui conhecer a Cibalc e desde então eu nunca mais saí. No começo eu fiquei um tempinho no MEIA, mas depois a gente em 2010 criou o Núcleo Jovem Empreendedor dentro da Cibalc, reformulou ele, enfim, reiniciou as atividades. E aí, a partir de 2010 é que começa a minha carreira dentro do associativismo. Tá. Tu entraste, então, fizeste parte, integrou por um período curto o núcleo de mulheres da Cibal. Isso. Mas logo depois tu foste para o núcleo jovem. Isso. E o que aconteceu dentro do núcleo jovem? Assim, é importante que tu relate, porque existe um crescimento quando tu vai para dentro de um núcleo. Para te chegar à presidência, existem vários aprendizados que tu tem no núcleo, na própria associação, treinamentos que tu faz. Então eu gostaria que tu relatasse um pouquinho assim, qual é a tua experiência dentro do núcleo que te ajudou a chegar à presidência? Perfeito. Na verdade, nós na época montamos o núcleo jovem, nós éramos em 10 jovens empresários, pessoas que tinham vontade de empreender, de fazer a diferença. E na época a Mozara foi a presidente, foi quem deu início a todo esse movimento, né? E aí no ano seguinte eu já fui convidada a ser vice-coordenadora. Então nós tivemos um ano de muita capacitação, nós iniciamos o Núcleo Jovem com capacitação, porque nós não tínhamos muitas ações. Então capacitação, reunião com empresários para que a gente tirasse o máximo de proveito do que seria o empreender. Então foi um ano de muita capacitação e muito treinamento voltado para a área empreendedora, né? Já no segundo ano, eu fui convidada a ser coordenadora do Núcleo Jovem. Quando eu entrei na associação, eu me identifiquei com amizades, com os conceitos do associativismo, com as metas do associativismo, e aí eu entendi que seria um espaço onde eu ia crescer. E realmente aconteceu muita coisa. Depois que eu fui coordenadora do Núcleo Jovem, eu fui convidada, e já vou para um novo estágio, né, Estela, porque a gente tem um tempo, eu fui convidada pelo SEGESC para ser
VP regional da região da Grande Florianópolis. Então eu, na época, depois de 3 anos de associativismo, né, um como vice-coordenadora, um como coordenadora e o terceiro já chamada para ser VP regional do CEGESC. Na época da Leandra, né, ela era presidente, uma mulher também, e eu fiz a gestão dos núcleos da Grande Florianópolis, que a gente fazia parte da regional da Grande Florianópolis, né? Então eu cuidei de Itapema, de Tijucas, de Palhoça, de São José, enfim, de todos esses núcleos, e foi uma experiência fantástica dentro do CEGESC, porque aí você aprende a conviver, você sai do seu mundo de núcleos aqui e passa a liderar outros núcleos. E aí que eu comecei a perceber a diferença, porque é uma liderança diferente, da liderança da sua empresa. Porque na sua empresa, em algum momento, por mais que você seja um líder, você tem que determinar algumas coisas. E na liderança do associativismo, ela é mais compartilhada. Ela é dividida, né? Ela é dividida, você está liderando empresários. Então é muito difícil você chegar, não tem como você impor alguma coisa, não tem como você determinar alguma coisa, você tem que chegar num consenso. E eu acho que essa é a principal diferença da sua empresa. Por mais que você seja um líder, um gestor, com uma liderança participativa e tudo mais, em algum momento dentro da sua empresa, você determina algumas coisas, você toma a decisão, chama o grupo para que ele acate aquela decisão e todo mundo trabalha. No associativismo é um pouco diferente, Stella, tu sabe disso, né? Você tem que ir pelo consenso, são todos empresários, são todas pessoas visionárias, e é aí que entra o diferencial de uma liderança associativista. É você aprender a trabalhar em conjunto. A sua verdade, como diz o Fernando Bauman, nosso ex-presidente, é mais uma verdade. Sim, tá? Então, o que a Maria está dizendo, não te interrompendo, só acrescentando, é que assim, na verdade, esse processo dentro do núcleo, ele foi um aprendizado que te levou à presidência, porque essa forma de administrar esses núcleos, essa forma de gerir esses núcleos junto com todo mundo, te faz saber que tu precisa ser resiliente, que tu precisa ouvir um outro, que é esse aprendizado que faz a diferença, que é diferente de muito ser empresário, foi o que eu entendi. É isso, e eu te falo mais do que isso, você tem que ter uma maturidade emocional, tá? Gente, isso é natural. Porque eu vejo muitas pessoas com capacidade de liderança, a gente vive o dia todo dentro do associativismo, são pessoas realizadoras, são pessoas, mas como que eu vou explicar isso para não ofender? A parte do ego é um pouco muito forte, entendeu? Sim. Você tem que aprender a domar o seu ego. Você é só mais um dentro de uma associação com inúmeros empreendedores e empresários. Então, você controlar, você ter uma inteligência emocional, que é uma palavra muito utilizada, mas você saber que você tem que ouvir, que você tem que ponderar, que você tem que colocar numa balança, que você não pode ir para o embate, que você tem que conseguir o consenso, eu acho que isso faz toda a diferença dentro do associativismo. Eu acho que é um processo até natural, Stella e as mulheres que estão nos ouvindo. Quando você assume uma função, por exemplo, no nível estadual ou regional, que foi o meu caso, dentro do CEGESC, você acaba se tornando mais visível aos olhos da associação. Então eu já estava tendo um perfil mais de liderança, né? Então, nas gestões seguintes, eu continuei no Núcleo Jovem Empreendedor, por mais que eu estivesse no CEGESC, eu continuei no Núcleo Jovem, ajudando, estimulando, fazendo ações, feirão do imposto e outras ações. E aí, um ano e meio depois, 2 anos, na composição da diretoria, de uma nova diretoria, eu fui chamada para presidir uma vice-presidência de micro e pequenas empresas. Tem um outro ponto que eu já vou explorar aqui dentro, que eu acho que isso é fundamental. E aí eu fui convidada e foi um novo desafio, porque daí eu estava saindo do núcleo para entrar na diretoria, né, com grandes empresários, né, aí já é um outro patamar, né, pessoas que já têm um negócio muito desenvolvido, né, mas o que aconteceu antes disso? Por que as coisas talvez facilitaram para mim? Lá em 2013,
eu já tinha um negócio. Quando eu vim para Balneário, eu montei um negócio. Mas em 2013... Aliás, o teu negócio tu abriu dentro da Cibalc. Isso. O segundo negócio nasceu dentro da Cibalc. Então, olha só, o segundo. A primeira empreendedora. A primeira empresa eu ainda tenho. A segunda eu já negociei. Então, faz parte do processo do empreendedorismo, né? Mas eu encontrei a minha sócia aqui dentro do associativismo, dentro do Núcleo Jovem. E nós montamos uma empresa dentro do Núcleo Jovem. É uma empresa que existe até hoje. Hoje ela está com 120 funcionários. Nós só fizemos uma parceria para a gestão dessa empresa, uma empresa de terceirização de mão de obra. E a empresa nasceu dentro da Cibalc. Ela foi incubada aqui dentro. Nós fazíamos reuniões, nós fazíamos o nosso planejamento estratégico aqui dentro. Isso também deu um pouco de visibilidade, né, Estela? Sim. Eu estava despontando para o empreendedorismo dentro do associativismo, né? Eu já tinha um negócio. Então, tudo contribuiu. Eu acho que cada passo que a gente dá no nosso dia a dia dentro do associativismo, ele nos leva a um novo patamar. Então, o fato de eu ter participado do CEGESC, de eu ter sido convidada, o fato de eu ter gestado uma empresa aqui dentro, né? Com outros associados, ter me tornado associada de uma segunda empresa dentro da Cibalc, isso me levou a uma vice-presidência na diretoria. E aí, num segundo momento, eu fui para uma segunda vice-presidência numa segunda diretoria. Então, é todo um caminho, assim. Eu já vivenciava a diretoria já há algum tempo quando foi convidada a ser presidente da entidade. Sim, então, só para vocês entenderem, depois do Núcleo Jovem eu participei de 2 vice-presidências dentro da Cibalc. Depois, num terceiro momento, eu fui vice-presidente do presidente. Então, foi a vice-presidente institucional. Vocês vejam que é uma carreira. Vice-presidente de micro e pequenas empresas, vice-presidente de desenvolvimento econômico, vice-presidente institucional, foi vice do Guto. Sim. E o que aconteceu? E isso foi fundamental. O Guto teve alguns percalços durante a gestão dele. E no primeiro ano da gestão dele, eu tive que me dedicar muito à função de presidente. Porque o Guto estava, além de empreender, ele tinha uma outra função, uma outra empresa, e a cada 15 dias ele se ausentava. Então eu comecei a entregar ou a fazer as reuniões semanais que a gente tinha. Então eu já comecei a praticar um pouco o papel do presidente. Enquanto vice-presidente. Enquanto vice-presidente. Mas isso é aquilo que eu falo. Isso deve ser uma consciência do presidente. Sim. Em dar espaço para o vice. O vice aceitar ou não aceitar esse espaço é um outro patamar. Mas o presidente, como uma pessoa entendendo que além da função dele presidir, ele tem que formar uma nova liderança, é papel do presidente formar uma nova liderança. Ele tem que dar espaço para o vice-presidente. E agora a pergunta que uma pergunta que não quer calar. Já chegaste à presidência? Cheguei à presidência. Já chegou à presidência. Quais foram os desafios que tu enfrentou no primeiro ano? No segundo nós vamos falar depois, porque a Maria foi presidente em 2019 e 2020, então ela pegou o início da pandemia. Então vamos falar de 2019. Ok. Quando tu chegou à presidência, quais foram os desafios que tu enfrentou nesse ano? São 2 anos totalmente distintos. Perfeito. 2019. O primeiro, a gente começa a se questionar, é natural, você se prepara, você se envolve, você quer ser presidente, mas quando chegou o bastão na sua mão, você fala, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Então, o primeiro momento é, você tem que ter relacionamento na cidade, você tem que ter relacionamento com o poder público, você tem que ter relacionamento com outras entidades, a gente não atua sozinho. Eu fico muito feliz, porque em 2019 nós criamos o Fórum das Entidades e foi uma iniciativa da Cibalc de congregar umas 7 ou 8 entidades num grupo que seja de WhatsApp, e a gente fez muito trabalho em Balneário. Então é um período de você mostrar para a sociedade por que você veio, para que a associação não seja só mais um número, entendeu? Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio é que a nossa entidade, ela é muito jovem, ela acabou de completar a maioridade agora, 18 anos. Então os presidentes anteriores, eles tiveram um esforço gigantesco em fazer a associação sobreviver, tá? E fizeram um trabalho com uma grande maestria. Nós temos aí o Fernando, o Álvaro, a Magda, a Cissa, o Guto, o Nelson, né? Todos que realmente
vestiram a camisa e fizeram a gente ter um caixa para a gente poder respirar. Quando você entra como presidente, você tem um histórico atrás de você, no meu caso, de 6 ex-presidentes que vestiram a camisa, que montaram a associação numa garagem da casa deles, entendeu? E que isso deve ser respeitado. Então, todas as decisões que eu tomei foi baseada neste conselho. O que vocês acham? Eu acho que a Cibalc está pronta para dar um salto, para ter uma sede melhor, para ter uma sede de acesso à rua que a gente não tinha. Não, concordamos com você. Então, foi um consenso. Então, essa transformação. Hoje a Cibalc não é mais uma entidade, ela é a entidade, o que as outras não nos ouçam, tá? Cada uma com seu devido valor e a gente sabe disso, mas a Cibalc tem esse perfil hoje de ser muito participativa e de fazer muitas ações em Balneário. Uma das coisas importantes que eu gostaria de perguntar é assim, como é que a associação se mantém? Qual é o plano para manter a associação? Quais são as ações que a associação tem para que ela se mantenha e para que ela cresça, como tu estavas comentando antes? Perfeito. Como é que ela se mantém? Sim, hoje hoje ela não é uma entidade sem fins lucrativos, mas que precisa de dinheiro e precisa se manter. Exatamente. Então, é isso. 60% da nossa renda, 60, 70 ainda é de mensalidade. Certo. A gente depende da mensalidade, o que eu não acho legal e todos nós entendemos, mas é a nossa realidade nesse momento. Então, o segundo ponto são as nossas soluções. Nós crescemos muito, nós somos uma das entidades que mais vende certificado digital. Olha. Então, o certificado digital é o nosso carro-chefe, junto com o Multicard e outras soluções. O que aconteceu? Quando a gente deu essa virada de chave, as empresas começaram a ver valor na Cibalc. Então, hoje nós temos uma outra expectativa e o novo presidente, que é o Ederson, também está trabalhando nisso, que são os patrocinadores. Aquela empresa que vê valor em estar associada, ligada a uma entidade como a Cibalc. Então, nós temos alguns projetos de parceria, né, e de patrocínio extremamente interessantes. E nós temos grandes empresas patrocinadoras com a gente. São universidades, são empresas de comércio, de serviços, de construção, que realmente veem esse valor. Então, na verdade, a Cibalc, ela virou uma promotora da marca das grandes empresas que estão com a gente. Então, a gente entrega muito. A gente tem release nas mídias sociais toda semana, a gente tem entrevista em rádio toda semana, a gente tem ações toda semana e a gente carrega o nome dessas empresas junto com a gente. Então, a estratégia nesse momento, Estela e quem está nos ouvindo, é realmente isso. A gente depender menos da mensalidade e buscar mais parceiros que vejam um valor agregado em estar dentro da Cibalc. Que tem valor, né, Maria? Que tem valor. Eu estou falando da Cibalc, mas a importância que a Cibalc tem, a importância que a associação de cada uma de vocês tem. Então, o nosso papel é fazer com que as pessoas percebam que a gente não é só uma entidade que busca a mensalidade do associado, a gente entrega soluções, a gente entrega capacitação, a gente entrega o senso de pertencimento, a gente entrega resultados, por exemplo, que nós vamos entrar agora em 2020, na época da pandemia, tudo que a gente fez, né? Então, a pessoa vê a importância de estar atrelada a uma associação. O fato de tu estar exercitando com pessoas, vivenciando experiências e aprendendo, interagindo. Nós mulheres, e isso eu fiz uma vez um treinamento com o pessoal do Conselho Estadual da Mulher, e o que foi comentado é que as mulheres costumam ficar, participamos, temos as nossas empresas, mas na hora de ir para uma reunião importante, na hora de ir para uma reunião no município, ou na FACISC no estado, a gente assume outros compromissos, nós mulheres, né? Muitas vezes filhos, ou algum curso que a gente tem que fazer, que a gente tem que ficar em casa, ou na universidade, ou enfim, e a gente acaba deixando de ir para essas reuniões que vão nos preparar para tudo que está acontecendo contigo, ou seja, tu não dizias não, né? Exatamente. Tu estavas sempre participando em tudo que tu era convidada, ou que tu eras desafiada, tu estavas participando. Isso é um grande legado que eu acho que a gente pode deixar para essas mulheres. Maria, me diz uma coisa, e o ano de pandemia? Como foi administrar esse ano de pandemia? Foi
foi um desafio tremendo. A Cibal que é contato, a Cibal que é reunião, a Cibal que é evento, a Cibal que é contato, que eu já falei, mas é energia trocada, né? E aí você tem que mudar tudo isso no meio do meu segundo ano, que era o ano que nós tínhamos programado um evento para 600 pessoas, que a gente estava mudando o conceito do nosso encontro empresarial para um evento mais abrangente, o Conecta 2020, e aí chegou a pandemia, e daí tem que mudar tudo isso, Estela. Então isso foi um grande desafio, por isso que eu falo, não existe um líder sem uma boa equipe, não existe um presidente sem uma boa equipe, e você ter uma equipe executiva que põe a mão na massa, que te acompanha, que veste a camisa contigo é fundamental. Então aqui nós temos o nosso querido Fernando, né? Já deixar claro aqui que ele realmente nos ajuda e ele faz com que as coisas aconteçam. Então foi um ano de desafio, de mudar o presencial para o digital, sem que o nosso cliente, o nosso associado, aquele que mantém a nossa associação, se sentisse abandonado. Então nós disponibilizamos durante a pandemia, fizemos uma remodelagem de toda a comunicação. Toda semana a gente tinha comunicação com todos os associados. Nós disponibilizamos consultorias do núcleo de consultores, jurídica, financeira, gestão de pessoas, avaliação de negócios, enfim, todo mundo contribuiu muito e eram consultorias gratuitas. Nós disponibilizamos através do Numeia, de algumas psicólogas, uma consultoria voltada para a parte pessoal, de conversar com uma psicóloga, de explorar, de colocar para fora as suas angústias e as suas ansiedades. Nós publicávamos boletins todos os dias baseados nos decretos do governo estadual e municipal. Nós publicávamos todos os dias com apoio jurídico as alterações na forma de contratação, na forma de gestão, na nova forma de trabalho dos nossos funcionários. Nós tínhamos o apoio jurídico, que ele era fundamental para saber o home office, a redução da carga horária, a redução de salário, enfim. Então nós não deixamos o nosso associado desassistido nesse momento. Foi um trabalho conjunto, nos deu muito mais trabalho porque nós precisamos entregar muito mais, nós precisávamos mandar e-mails diariamente. E fora isso, gente, a gente mandava boletim diário da Covid e fizemos campanhas de prevenção da pessoa realmente se apossar das medidas fitossanitárias, das medidas de higiene, né? Então, assim, foi um desafio gigante. Sem contar o seguinte, gente, a gente não pôde deixar de continuar com as nossas atividades, os nossos encontros de negócios online, as nossas reuniões semanais de núcleos, as nossas reuniões semanais de diretoria, tudo online, a gente não deixou de fazer nenhuma. O nosso evento Conecta 2020 de 600 pessoas foram 250 pessoas online, tudo gratuito. Então nós conseguimos fazer 10 horas de capacitação com renomes nacionais online. Nós tivemos aí 250 a 300 pessoas acessando as nossas redes como YouTube, Facebook, Instagram durante a programação do dia a dia. Então, Estela, foi um desafio tremendo e nós vencemos. E nós vencemos porque eu falo para vocês, nós ganhamos mais associados do que nós perdemos durante a pandemia. Isso foi o resultado da entrega do nosso ano. Então nós tivemos, eu acho que 50 novos associados e perdemos 30. Então o saldo foi positivo. Então isso demonstra que a gente fez muito bem a nossa lição de casa e a nossa adequação ao que o mundo nos pedia de novo, né, Estela? Então eu imagino que cada uma de vocês teve que se reinventar. Mas assim, nós não deixamos de assistir o nosso associado, nós não deixamos de fazer com que ele se sentisse parte integrante. Então, vocês imaginam, vou dar só um exemplo, o nosso encontro de negócios, você fazer a apresentação do seu negócio, você gerar negócios online. Nós criamos mais um núcleo durante a pandemia, o núcleo dos empresários do bairro, dos municípios e Arte Clube. E foi um núcleo que realmente se consolidou durante a pandemia. Viram a importância de estar atrelados a uma associação. Então foi um grande desafio, mas com resultados fantásticos, Estela. Muito legal, olha só.
E foi um ano, foi um ano ano passado difícil, Está esse ano, sendo gente, um ano difícil. mas a gente já tem os aprendizados do ano passado. do ano passado e já ficou um pouquinho mais leve. É verdade. Maria, para concluir, qual a mensagem que tu deixa para aquelas mulheres e felizmente nós estamos tendo cada vez mais mulheres assumindo a presidência de entidades e de empresas, e isso é muito legal. Então, assim, qual a mensagem que tu deixa para essas mulheres de encorajamento para que elas se encorajem, que não tenham medo e que vão à luta? Porque nós somos capazes. Nós somos. Estela, como qualquer ser humano, a gente pensa diariamente, será que eu sou capaz? A gente se questiona. E nós temos um grande limitador, que às vezes nos salva e que às vezes nos impede de ir adiante, que é o medo. É verdade. Tá? O medo tem que ser na proporção certa para evitar que a gente dê um passo maior que a perna e a gente realmente gere problemas para nós mesmos, mas ele não pode ser um limitador para as nossas escolhas. Então, sim, eu tive medo, sim, eu relutei, mas eu tive o apoio incondicional da minha família, dos associados, dos nucleados, de todo mundo me apoiando muito na minha gestão. Então, nós somos capazes, nós somos seres humanos, nós não somos nada diferentes, e aqui não vou iniciar uma luta de classes. Se o homem é capaz, a mulher é capaz, nós temos qualidades e capacidades iguais. Então, assim, eu ainda acho que o associativismo carece de uma visão mais feminina, tá? Eu vejo muitas entidades centenárias que não tiveram uma experiência de uma gestão feminina. A Cibalc tem por cultura, eu fui a terceira mulher presidente dentro da Cibalc, e isso é uma cultura que nós mudamos e que há um consenso, e que a intercalar a gestão masculina e feminina virou meio que uma regra, entendeu? E tá tudo bem, e todo mundo é muito feliz com isso, e a Cibalc está crescendo muito. Então, comecem a colocar dentro da instituição de vocês, não como algo imposto, mas se mostrem, busquem, se capacitem, e eu digo se capacitem no dia a dia, peguem a experiência da empresa de vocês, apliquem na associação com um pouco mais de inteligência emocional, com um pouco mais de compartilhamento de ideias. A gente consegue, a gente é capaz, e o nosso trabalho nunca é sozinho. E para finalizar, eu falo o seguinte: o que essa visibilidade dentro da presidência da Cibalc me deu? Hoje eu tenho o privilégio de estar presidindo uma secretaria do município. Eu estou como presidente da BC Investimentos, eu fui chamada pelo prefeito Fabrício no final de 2020, e hoje eu estou presidente da BC Investimentos, uma empresa que busca capacitação, que busca investimento, fundos de investimento para grandes projetos estruturais para a cidade de Balneário Camboriú. Então, o meu trabalho, a minha vontade de liderar, de ser uma liderança no município, me abriu portas, me deu reconhecimento para que hoje eu pudesse contribuir pela primeira vez no sistema público, né, no setor público, com o meu conhecimento, com a minha experiência de gestão privada, que é isso que o prefeito está fazendo. Ele está contratando pessoas da iniciativa privada que têm uma visão mais empresarial, empreendedora, para gerir o município. Então, hoje a maior parte da secretaria são cargos técnicos, e eu tive o privilégio de estar lá dentro. Então, gente, o associativismo nos dá amigos, nos abre portas, nos torna conhecidas, nos faz gerar negócios. É o caminho. Para mim, eu não saio mais daqui, eu estou no Conselho Superior, mas eu ainda vou voltar para algum núcleo em algum momento, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que é uma palavra final que eu queria dizer. A Cibalc, ela é transformadora. Não a Cibalc, o associativismo e a associação empresarial de cada cidade, ela é transformadora se você souber aproveitar as oportunidades. E aí, gente, se inspiraram? Então, bora arregaçar a manga, porque tem muito trabalho pela frente. Maria, muito, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Até a próxima. Obrigada, meninas. Um beijo grande e contem com a gente. Tchau, tchau. Ok.